Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Amém. É isso aí. Se Deus é por nós, agindo Deus, quem impedirá? Graças a Deus. Glória a Deus. Uma satisfação estar aqui mais uma vez para juntos compartilharmos a palavra de Deus. E a palavra de ordem é sempre Ebenezer. Qual é o significado da palavra Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Eu uma certeza absoluta que lá no mês de março, quando começou a pandemia, assim como eu, você falou assim: e agora? Como é que eu vou fazer? E cá estamos nós, porque a palavra do Senhor, ela tem se materializado sobre a sua e sobre a minha vida. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Se você não crê nisso, só olha do lado, porque você vai ver na vida do seu irmão, na vida da sua irmã, a materialização da palavra de Deus. Porque nós só estamos aqui por causa da palavra do Senhor, que diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, e são as causas de nós não sermos consumidos. Amém. E nós estamos aqui para glorificar esse Deus e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem realmente nos sustentado e tem nos fortalecido. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero só ressaltar aos irmãos e às irmãs que neste próximo sábado, agora, dia 8, nós teremos o drive-in infantil lá no estacionamento da Igreja Presbiteriana Central, na rua João 23, número 401, às 6 e às 8 da noite. Teremos 2 sessões e nós teremos aí atividade para as nossas crianças, né, que são as mais vulneráveis nesse momento agora, né? Elas não podem ir no mercado, elas não podem ir na pracinha brincar, quem mora em apartamento não pode descer para brincar no parquinho, mas nós aí achamos essa alternativa para as nossas crianças, né? Terem o seu culto, a sua atividade, vai ser algo muito abençoador para as nossas crianças e também para os nossos papais. Você, papai, está aqui, ou de repente você que sabe é um papai que não veio, que não é cristão e tem um filho que vem aqui na igreja, ore. Essa tem sido a nossa oração, para que não seja apenas uma apresentação somente, mas que seja um tempo onde Deus possa falar ao coração desse pai, e ele possa assumir o seu papel de sacerdote do lar, cuidar dos seus filhos e também da sua esposa. Amém, queridos? Então, nesse próximo sábado teremos esse evento, e só lembrando que o valor é de R$15 por carro. Se você for lá com um carro com 4 crianças, o valor é R$15. Se você for uma minivan com 10 crianças, o valor é R$15. Se você for comigo por ônibus, aí a gente vai conversar. Estou brincando. O valor vai ser R$15 também. Quem achou, diga amém. O texto? Amém. Amém. Livro de Daniel, no capítulo 1, nós leremos alguns versículos, ok? Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu achar o meu auxiliar de leitura aqui, né? Porque tinha um tempo aí que não tem jeito. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para o rei, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Versículo 7 diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Vamos pular para o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Agora nós já vamos pular lá para o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Já vamos pular para o 22. Diz assim o texto:
O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou dele, porque crera no seu Deus. Versículo 24 diz assim: ordenou o rei que foram trazidos aqueles que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Versículo 26 diz assim: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer por esta palavra poderosa, na qual lemos nessa noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Sim. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Que a tua palavra traga-nos edificação e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra é maravilhosa. O livro de Daniel, eu o admiro por dois motivos. O primeiro, porque Daniel é o meu sobrenome, né? Eu me chamo Egner Gil Daniel. E a galera fala assim: mas você tem 3 nomes, você não tem sobrenome não? Meu sobrenome é Daniel. E o interessante é que Daniel significa Deus é meu juiz. E eu fico muito feliz por saber que o meu sobrenome é exatamente esse, que fala que Deus, ele é o meu juiz. E o segundo motivo é porque o livro de Daniel ele é muito instigante, ele instiga a nossa fé, ele mexe com o nosso interior, nos que se refere a termos fé em Deus e saber que Deus responde às nossas orações, e saber que Deus fala aos nossos corações e ministra o seu poder e a sua graça. Eu gostaria de trazer um título a este sermão, que é a oração que muda as circunstâncias. A oração que muda as circunstâncias. Eu acredito que, se não todos, a grande maioria aqui já conhece esse texto, já sabe que Daniel foi jogado na cova dos leões. Talvez você já ouviu esse sermão várias vezes, mas o interessante é que todas as vezes em que nós lemos a palavra de Deus, o Espírito de Deus sempre tem uma nova revelação ao nosso coração. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e do que nós pedimos. Aleluia! Nós podemos tirar algumas lições. Glória a Deus! Porque o livro de Daniel é um livro maravilhoso. Se a gente entrar um pouquinho no contexto histórico, nós vamos ver que Daniel, no capítulo 1, quando ele chega na Babilônia, ele já chega se posicionando na Babilônia. Quando ele chega lá, ele fala assim: olha, eu não quero me contaminar com as iguarias do rei, eu não quero me contaminar com a comida que o rei está oferecendo. E o chefe dos eunucos fala assim: rapaz, você está maluco? Se você não comer o que o rei está oferecendo para você, você vai ficar raquítico, você vai ficar magro, você vai ficar pior que os outros. Mas ele fala: só me dá 10 dias de prova, e o Deus que eu sirvo ele vai mostrar para você. Queridos irmãos, eu quero destacar aqui uma frase que ela tem sido banalizada nesses últimos tempos, mas é importante nós a resgatarmos novamente, que fala assim: a minha religião não permite. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão. Bastante. Hoje essa frase, infelizmente, ela já está muito banalizada, mas é importante nós resgatarmos essa frase, porque Daniel, quando chegou na Babilônia escravo, sem de repente esperança, sem saber qual seria o seu futuro, se ele seria morto ou não, ele disse: olha, eu não vou me contaminar, a minha religião não permite. Queridos irmãos, o pastor Rafael ele disse aqui que a igreja está sendo perseguida, e isso é uma grande verdade. A primeira lição que nós já podemos tirar desse texto é que nós sempre teremos perseguições, sempre teremos adversidade, sempre teremos dificuldades. Ao lermos aqui no capítulo 6, nós vemos aí que os governadores, os prefeitos, os sátrapas, eles se reuniram e falaram assim: olha, vamos acabar com esse cara.
Ele está se achando aqui no nosso meio. Onde já se viu um escravo estar aqui entre nós? Que negócio é esse? Nós precisamos derrubar esse cara. Nós sempre teremos adversidades. A igreja sempre será perseguida. E aqui nesse texto não foi diferente. Esses homens se reuniram e fizeram um tratado. Como será que nós vamos conseguir derrubar esse cara? Talvez esta seja a sua realidade, meu irmão, minha irmã. Talvez no trabalho onde você labuta, talvez as pessoas tenham se levantado contra você. Você não precisa se manifestar, não. Mas você não tem que ficar triste. Você não tem que ficar desanimado. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que encarar de frente. Nós sempre teremos dificuldades. O mundo sempre vai se levantar contra nós. E o que vai fazer a diferença será exatamente qual é a nossa posição diante das circunstâncias, diante das adversidades. Nós sempre teremos pessoas que vão se levantar contra nós. Nós sempre teremos pessoas que vão tentar nos derrubar. Nós sempre teremos pessoas que vão de alguma maneira tentar puxar o nosso tapete. E a nossa postura é que vai fazer toda a diferença. Uma outra lição que nós podemos tirar desse texto está aqui no versículo 10. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. No versículo 10 diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu quero dar um destaque a esta palavra: costumava fazer. E aqui eu quero trazer para você algo tipo assim: você acha que Daniel não sabia que os homens estavam armando contra ele? Todos nós aqui temos uma inteligência emocional de perceber as circunstâncias ao nosso redor, sim ou não? Sim. Amém? Sim. Você sempre sabe, você está assim, você percebe o que está acontecendo. Daniel ele sabia. Daniel, de repente, ele ficou triste. Puxa vida, os governadores, os prefeitos, nossa, eu faço tudo certinho, eu sirvo eles da melhor maneira possível. Mas a Bíblia diz que ele continuou a orar como ele costumava fazer todos os dias. E essa postura faz toda a diferença na vida do cristão. De repente, quando nós recebemos más notícias, muitas vezes a gente dá aquela desanimada. Nossa, mas eu vou orando há tanto tempo e as coisas não acontecem. Meus irmãos, a sua postura, a sua posição é que vai fazer toda a diferença nas circunstâncias que ainda virão. Daniel certamente ele sabia que as pessoas estavam armando contra ele. Certamente ele sabia que as pessoas tinham se levantado contra ele. Mas quem sabe Daniel ele lembrou, trouxe à memória aquilo que lhe trazia esperança. Quem sabe de repente ele se lembrou do capítulo 2 do seu livro, quando Nabucodonosor teve um sonho na noite. E ele acordou no outro dia, chamou todos os sábios do reino e disse assim: olha gente, seguinte, eu tive um sonho essa noite, eu gostaria que vocês me revelassem esse sonho. Os magos, os inteligentes da época, eles disseram o seguinte: Nabucodonosor, faz o seguinte, fala qual foi o seu sonho, que certamente nós lhe daremos o significado. Nabucodonosor falou assim: vocês não são magos, então eu quero que vocês falem o que eu sonhei e depois tenham o significado do sonho. Rapaz, ninguém conseguia fazer nada e Nabucodonosor falou o seguinte: eu vou mandar matar todo mundo. Até que alguém chegou lá na porta de Daniel e falou assim: Daniel, é o seguinte, o rei Nabucodonosor teve um sonho, ele não quer revelar o sonho, mas ele quer que a gente revele o sonho e ainda tem a sua interpretação. Daniel falou: olha, meus amigos, vamos orar, vamos buscar o Senhor. No capítulo 2, Deus revela o sonho do rei e também a sua interpretação. Quem sabe Daniel, naquele momento, quando ele foi orar, ao saber dessas notícias, ao saber que as pessoas tinham se levantado contra ele, ele se lembrou do que aconteceu no capítulo 3, quando seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, quando foram para ser lançados na cova dos leões, o rei disse assim para eles: olha, está aqui a estátua, eu vou aquecer a fornalha 7 vezes, e se vocês não adorarem a estátua, eu vou jogar vocês lá dentro, e eu quero ver qual vai ser o Deus que vai livrar vocês. Eu digo, irmãos, que o livro de Daniel é um livro que mexe com a nossa fé, porque a resposta desses homens é de nos emocionar, porque eles olham e falam assim: olha, rei, é o seguinte, se Deus vai ou não vai nos livrar da fornalha, isso não nos compete saber, mas uma coisa
não vamos fazer é nos dobrar diante dessa estátua. Gente, que coisa linda e maravilhosa é essa, né? Amém. De repente, nesse momento, todas essas experiências fizeram com que Daniel continuasse orando, como costumava fazer. A Bíblia diz que ele continuou orando. Daniel não mudou a sua posição. Quero que você entenda o seguinte, que as pessoas sempre vão se levantar contra nós. Nós sempre teremos adversidade, mas essas adversidades não podem mudar a nossa posição diante de Deus, de continuar clamando e invocando o seu nome. Amém. Isso vai nos livrar da cova dos leões, né? Faz assim, ó. Não. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Mas, gente, quando nós somos pessoas que buscamos a Deus, quando nós somos pessoas que temos intimidade com Deus, até as pessoas que estão à nossa volta, elas vão falar o que o rei disse para Daniel. O rei falou o seguinte: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Mas ele teve que ser lançado na cova dos leões. Queridos irmãos, quem quer ver milagre aqui, diga amém. Amém. Quem quer viver milagre aqui, diga aleluia. Aleluia. Então, para você viver um milagre, você vai ter que cair na cova dos leões. Para você viver milagre, você vai ter que ser lançado na fornalha ardente. É muito bonito ler a história de Daniel, é muito bonito ler a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas quando nós estamos para ser lançados na nossa cova dos leões, aí começa a nossa mudança de postura. Já começa a murmuração, já começa a reclamação, já começa a seguinte pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Daniel não. Ele orava 3 vezes ao dia, como ele costumava a fazer. Qual tem sido a sua postura diante das adversidades? Lembrando que sempre você vai ter adversidades. A igreja sempre vai ser perseguida. Mas qual tem sido a nossa posição? Dependendo da situação, eu mudo, eu vou ali, viro para cá, viro para lá. Meus irmãos, eu tenho uma frase comigo que é a seguinte, inclusive eu já disse aqui na igreja algumas vezes que eu vim ministrar aqui, que diz: faça para Deus o que você nunca fez e veja Deus fazer o que você nunca viu. Às vezes a gente tem Deus fazendo as coisas, mas a gente está do mesmo jeitinho, não ora, não lê a Bíblia, não jejum, não faz nada. Mas se você faz isso, meu irmão, minha irmã, continue fazendo, porque Deus certamente vai manifestar o seu milagre. Amém. Daniel foi jogado na cova dos leões. Ele caiu lá dentro da cova dos leões. A Bíblia diz que o rei ele não dormiu, ele ficou a noite inteira ali, agitado para lá e para cá, agitado para lá e para cá. Eu penso de repente, 5h30 da manhã, o rei chegou lá, gritou: Daniel! Nada. De repente, não, Daniel! Não sei se Daniel era acostumado a acordar cedo, né? Não sei que horário que vocês acordam aqui, mas de repente Daniel era acostumado a acordar mais 7 da manhã. Imagina alguém gritando 5h30. Mas a Bíblia diz no versículo 22 que ele gritou lá de dentro: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi pecado algum. Nesse momento, mais uma vez, Daniel vivenciou um milagre na sua vida, porque as circunstâncias não foram capazes de mudar a sua postura diante de Deus, mas a sua oração foi capaz de mudar todas as circunstâncias. Todos aqueles que armaram contra Daniel, todos aqueles que se levantaram contra Daniel, aquilo que, até se tem uma frase, né, que diz assim, que o feitiço se voltou contra o feiticeiro. Eles podem usar essa frase, mas de repente isso que aconteceu. Tudo aquilo que lançaram contra Daniel foi lançado contra aqueles homens, contra os governadores, os prefeitos e os sátrapas. O rei mandou chamar, faz o seguinte: chama lá os governadores, os prefeitos, os sátrapas. Aliás, não só eles, chama as suas mulheres e os seus filhos. Nós vamos lançar todo mundo contra, nós vamos jogar todo mundo nessa cova dos leões. E como nós lemos bem no texto, antes que esse povo chegasse ao final, os leões já estraçalharam. A oração que muda as circunstâncias. Muitas vezes a gente
quer resolver as coisas do nosso jeito, não é? Muitas vezes a gente quer chegar e ir lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, meu irmão, está tudo errado. É muito fácil ler o Salmo 37, versículo 5, não é? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas na hora de praticar isso daí, meu Deus do céu, a gente quer ir lá, apertar o pescoço e dar um jeito, meu irmão. Deixa Deus resolver para você. A sua oração vai mudar toda a circunstância. Porque quando nós temos um coração quebrantado e contrito, a Bíblia diz que Deus não rejeita a nossa oração. Nós temos que orar e colocar tudo diante de Deus. Ele que vai fazer a justiça. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus ele é justo, ele vai e faz. Se Deus tiver que humilhar, ele vai humilhar. Se Deus tiver que exaltar, ele vai exaltar. Mas do jeito dele, no tempo dele, na hora dele, da maneira dele. O meu e o seu papel é orar e ter a certeza de que através da nossa oração a circunstância vai se mudar. O que nós temos que compreender é que nós sempre teremos tribulações, sempre teremos lutas, sempre teremos dificuldades, mas Deus também sempre nos dará o escape. Amém. O nosso desafio é estarmos sempre orando, buscando a Deus, invocando o nome do Senhor, como o texto acabou de dizer aqui, como ele costumava fazer. A circunstância não foi capaz de mudar a sua postura. Ele fala assim, quer saber, hoje eu não vou orar não. Onde já se viu aquele governador se levantar contra mim? Mas ele continuou orando. E através da sua oração, ele foi capaz de viver mais um. Repete assim comigo, mais um dos milagres diante de Deus. E mais milagres diante de Deus. Deus foi capaz de mudar todas as circunstâncias por meio da oração de Daniel. Saiba que Deus ele quer mudar todas as circunstâncias da sua vida, viu meu irmão, viu minha irmã? Amém. É importante que você continue orando. Continue orando. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, continue orando. Continue orando. Fala com ânimo, amém. Não vai acreditar, não. Fala, continue orando. Continue orando. Porque a sua oração, repete comigo, porque a sua oração, ela é capaz de mudar as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Vamos orar? Pai amado, meu querido, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, o que nos alegra é saber que o Senhor, mesmo sendo o Criador dos céus e da terra, o Senhor compartilha conosco do teu amor. E mais do que compartilhar do teu amor, o Senhor compartilha conosco do teu poder. Amém, Senhor. O Senhor compartilha conosco desse poder que é capaz de mudar as circunstâncias. Ó Deus,